Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num assunto que, olha, tá dando o que falar e causando até um certo estranhamento para muita gente, a política de imigração do Canadá. Um país que construiu, essa imagem moderna de porto seguro, de exemplo de acolhimento, e agora parece estar num momento meio de hesitação, talvez, até de redefinir algumas coisas. Exato. É uma mudança de tom que pega muita gente de surpresa, se a gente pensar no histórico. Pega mesmo. E a fonte que a gente está analisando aqui, que parece ser uma análise bem aprofundada, talvez um material especializado em tendências migratórias, coloca justamente essa questão no centro. Será que o Canadá, tão conhecido pelas portas abertas, por celebrar o multiculturalismo, está mesmo reconsiderando essa política, uma política tão fundamental para a identidade do país? É uma tensão, né? Uma tensão muito significativa. Principalmente quando a gente compara essa imagem internacional com os debates que estão rolando lá dentro agora. E é justamente essa tensão que a gente quer, destrinchar hoje aqui. A nossa ideia é investigar a fundo o que essa análise traz. Certo. Entender as pressões, socioeconômicas que estão aparecendo, como é que o cenário político está reagindo a isso, quais os impactos, concretos para quem está pensando no Canadá como destino e o que dá para esperar para o futuro. Porque o cenário tem contrastes fortes, O país recebeu, mais de 1 milhão de novos residentes permanentes e temporários ali entre 2021 e 2023. Números altíssimos. Muito altos. Mas, ao mesmo tempo, o discurso público e até as ações do governo parecem apontar para um freio. É estranho, né? É um paradoxo, sem dúvida. E exige uma análise cuidadosa. Esses números recentes que a fonte detalha, eles são realmente expressivos. 1 milhão de pessoas em, uns 2 anos? É um volume enorme. Gigante. Que, historicamente, seria celebrado. Seria visto como prova da vitalidade, da atratividade do Canadá. Lembra aquela imagem clássica do país como um mosaico cultural, construído ativamente pela imigração por décadas? Lembro, claro. Essa narrativa sempre foi muito forte. O Canadá se via e era visto pelo mundo como um exemplo de integração que deu certo. Pois é. Mas essa análise que a gente está usando sugere que essa percepção está sendo desafiada lá dentro. Começaram a surgir uns problemas bem palpáveis, que uma parte da sociedade passou a associar diretamente a esse fluxo tão intenso de gente nova chegando. Sim, a fonte é bem clara nisso, Ela lista os pontos de estrangulamento que pioraram nesse período. A gente tem uma inflação que insiste, que corrói o poder de compra. Sim. Uma crise de moradia que ficou aguda, e não só nas metrópoles, tipo Toronto e Vancouver, mas se espalhando para cidades menores também. Aluguel subindo muito, o sonho da casa própria ficando quase impossível para muito jovem canadense, e não só imigrante, Com certeza. E claro, a pressão no sistema de saúde público, o Medicare. Isso se vê nas filas de espera gigantescas para conseguir um especialista, para cirurgia eletiva, até para ter um médico de família. E aí que entra a conexão que a fonte disse é crucial para essa mudança de humor, Uma parcela expressiva da população canadense, talvez influenciada por certas mídias ou pela própria experiência, começou a traçar uma linha reta entre esses problemas e um número alto de imigrantes e residentes temporários. Exatamente. É quase como se a narrativa mudasse de imigrantes constroem o país para será que os imigrantes não estão sobrecarregando nossos sistemas? Essa percepção, Mesmo que simplifique questões super complexas, que têm várias causas, ela ganhou tração política. É interessante como a fonte descreve essa virada. O que antes era quase um consenso entre os partidos, a necessidade e os benefícios da imigração, virou rapidinho um dos temas mais divisivos, mais polarizadores da política canadense. Faz todo sentido. A imigração deixou de ser só um assunto técnico, econômico, para virar um campo de batalha mesmo, cultural, ideológico. E como é que essa batalha está acontecendo na política partidária? Vamos começar pelo governo atual, o Partido Liberal, do Justin Trudeau. Eles sempre foram os grandes defensores da imigração como motor da economia, da diversidade. Como é que a análise vê a posição deles agora? Olha, a fonte aponta que é uma posição bem desconfortável para os liberais. Por um lado, eles tentam manter o discurso oficial, de que a imigração é vital para o Canadá. Mas por outro, a pressão popular e os problemas que estão aí, visíveis, forçaram eles a agir. Tiveram que fazer alguma coisa. Tiveram. A análise destaca que, apesar da retórica histórica, o governo Trudeau já tomou medidas concretas para, moderar o fluxo. Anunciaram uma estabilização até uma leve redução das metas de residentes permanentes para os próximos anos, coisa impensável há pouco tempo. Nossa. E a medida talvez mais simbólica, que a fonte detalha bem, foi o corte drástico no número de vistos de estudo internacionais a partir de 2024. Além de regras mais duras para visto de trabalho para cônjuge de estudante, por exemplo. Isso é muito forte, porque a via de estudos era vista quase como a porta de entrada mais previsível para muita gente, Exato. Então até o partido historicamente mais pró-imigração sentiu que precisava pisar no freio. E a oposição, o Partido Conservador, qual é a abordagem deles, segundo a fonte? Bom, os conservadores, liderados pelo Pierre Poilievre, encontraram aí um prato cheio para criticar o governo, Imagino. A análise indica que eles adotaram um discurso bem mais restritivo abertamente. A proposta central deles é reduzir ainda mais os números de imigrantes,
com um foco bem específico nos residentes temporários, estudantes, trabalhadores com vistos de prazo determinado. Ah, o foco é nos temporários. Principalmente, eles argumentam que foi o aumento descontrolado nessa categoria que causou a maior parte da pressão recente em moradia, em serviços. E qual a justificativa principal para essa linha mais dura? A fonte menciona aquela ideia de arrumar a casa primeiro. Precisamente. A metáfora que a fonte captura e que os conservadores têm usado muito é essa. O Canadá precisa primeiro resolver os problemas internos, habitação, saúde e infraestrutura, antes de continuar recebendo tanta gente. Entendi. A fonte até brinca que é como dizer, vamos consertar o vazamento antes de convidar mais gente para a festa. Mas, claro, ressalva que a realidade econômica e social é bem mais complexa que um concerto doméstico. Claro. A questão que fica no ar é se essa pausa para arrumar a casa não acabaria piorando outros problemas, como a falta de mão de obra que já existe. Entendo. Fica claro que a imigração virou, assim, uma moeda de troca política forte, né? Um tema central que provavelmente vai definir as próximas eleições. Mas, saindo um pouco da política e pensando nas pessoas que têm o Canadá nos planos, quais são os efeitos práticos dessa mudança toda que a fonte descreve? Os impactos são diretos e já sentidos por muitos candidatos, viu? A análise aponta para uma lentidão geral nos processos de imigração. Os prazos que já não eram curtos parece que aumentaram em várias categorias. E o ponto fundamental, a competição ficou muito mais acirrada. Aquela sensação de uns anos atrás, sabe? De que o Canadá estava quase distribuindo convites. Sim, tinha essa impressão. Desapareceu. Agora, a pessoa precisa ter um perfil realmente muito forte para conseguir se destacar. E falando em perfis fortes, como ficam os programas específicos? O Express Entry, por exemplo, que é talvez o sistema federal mais conhecido para trabalhador qualificado. A fonte fala dele? Fala sim. Dedica uma atenção especial ao Express Entry. O que se observa, segundo a fonte, é um aumento bem significativo nas notas de corte do CRS, o sistema de pontos. Não basta mais só ser elegível, sabe? Tem que ter muito ponto. Tem que ter uma pontuação muito alta para receber o convite para aplicar o ITA. Além disso, a fonte menciona que o governo tem feito sorteios mais direcionados, focando em profissões específicas, saúde, TI, construção, transporte ou em quem tem domínio forte do francês. Ah, entendi. Isso torna o sistema menos previsível para quem não se encaixa nesses perfis prioritários. A briga dentro do pool de candidatos tá brutal. Nossa, imagina. Ou seja, o funil ficou bem mais estreito ali no Express Entry. E sobre os vistos de estudante, que você já comentou dos cortes? A fonte aprofunda o impacto para quem via esse caminho como estratégia. Porque era quase um consenso que era a via mais acessível, né? Era assim. Por muitos anos, vir estudar no Canadá, principalmente num college público, era visto como um caminho quase certo para o PGWP, né, o visto de trabalho pós-estudos, e depois para residência permanente. Exato. Nossa, a fonte relata que esse cenário mudou drasticamente. Primeiro, com os cortes no número total de vistos, a própria chance de ter o visto aprovado já caiu. As taxas de rejeição aumentaram bastante, especialmente para certos países ou perfis. Nossa! Segundo, a fonte descreve uma frustração muito grande entre os estudantes internacionais que já estão lá ou que estavam planejando ir, por causa das mudanças abruptas nas regras tipo restrição de visto de trabalho para cônjuge, incerteza sobre a elegibilidade futura para residência, um sentimento de instabilidade, de falta de clareza do governo. Imagina a ansiedade. Fazer um investimento enorme, financeiro, emocional, mudar de país. E de repente as regras mudam no meio do jogo. A fonte até usa uma analogia para isso, né? Aquela da pizza. Exato. A fonte faz essa comparação que parece que casa bem com a experiência de muita gente. Se antes conseguir o visto ou a residência era como chegar num rodízio farto, sabe? Com várias opções, mesa garantida. Agora a sensação é de estar num rodízio lotado, com poucos garçons, onde você tem que brigar por cada fatia e talvez só sobra aquela descarola. Entendi. Analogia simples, mas pega bem esse sentimento de escassez, de competição acirrada, que a análise descreve como sendo o novo normal. É uma imagem forte que provavelmente descreve a sensação de muita gente. Bom, diante desse cenário todo, restrições, processos mais difíceis, competição alta, debate político pegando fogo, a grande questão que a fonte tenta responder é: a gente está vendo um fechamento gradual das fronteiras do Canadá ou é só um ajuste temporário, uma recalibragem de rota? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que permeia toda a análise. E a conclusão da fonte é que um fechamento completo, uma virada de 180 graus na política de imigração, é algo extremamente improvável. Existem fatores estruturais muito profundos que jogam contra essa possibilidade. E quais seriam esses fatores estruturais que a fonte destaca? São principalmente 2: demografia e economia. A análise reforça um ponto que é quase um mantra nos estudos sobre o Canadá, né? O país tem uma população que envelhece rápido e taxas de natalidade bem abaixo do nível de reposição. Certo. Sem um fluxo constante de imigrante, principalmente jovens, em idade de trabalhar, a população canadense começaria a encolher, e as consequências seriam graves para sustentar a força de trabalho, o sistema de pensão, o financiamento dos serviços públicos como saúde e educação. Entendi. A fonte argumenta que a matemática demográfica não perdoa. O Canadá precisa de imigrantes para manter seu padrão de vida. E o fator econômico? Como entra aí? Diretamente ligado à demografia, né? É a dependência econômica. A fonte detalha como setores inteiros da economia canadense dependem demais de mão de obra imigrante.
E não é só tecnologia de ponta ou médico especialista, não. Certo. A gente está falando também de trabalhador da construção civil, cuidador de idoso, pessoal do setor de serviços, agricultura. A análise sugere que simplesmente não tem canadense nativo suficiente ou disposto para preencher todas essas vagas, que são essenciais. Entendi. Tentar fechar as portas significaria, na prática, piorar a falta de mão de obra, prejudicar a economia e, paradoxalmente, talvez até aumentar a inflação em alguns setores. Então, a análise sugere que fechar as portas seria como dar um tiro no próprio pé, né? Pensando no longo prazo, na economia, na demografia. Mas, ao mesmo tempo, a pressão política e social para reduzir os números é real e está funcionando, como a gente viu com as medidas do governo atual. Como é que a fonte concilia essas duas forças opostas? A fonte apresenta isso como o grande dilema canadense do momento. Não tem solução fácil nem indolor. A conclusão da análise não é binária, não é abre tudo versus fecha tudo. Não é 8 ou 80. Não é. O que a fonte sugere é que o Canadá está entrando numa nova era de gestão da imigração. Uma era com mais controle, mais seletividade e números provavelmente mais modestos do que aqueles picos recentes. Aquele período de metas altíssimas anunciadas com pompa todo ano parece que chegou ao fim, pelo menos por agora. A tendência, puxada pela pressão popular e pelo cálculo político, é de um controle mais rigoroso sobre quem entra, quando entra, para fazer o quê. Isso leva a gente a uma conclusão mais cheia de nuances, então. O Canadá provavelmente não vai construir muros, porque precisa das pessoas, mas também não vai manter aquela política de venham todos que parecia que estava rolando. O futuro é de mais gerenciamento e talvez números menores. É essa leitura que a fonte apresenta como a mais provável. Um ajuste fino constante tentando equilibrar as necessidades econômicas e demográficas com a capacidade de absorção do país ou a percepção pública dessa capacidade, né? Em termos de moradia, serviços e infraestrutura. Certo. E claro, tudo isso muito sujeito aos ventos políticos. Uma vitória dos conservadores na próxima eleição, por exemplo, poderia sim levar a reduções mais drásticas, como eles prometem. Se os liberais continuarem, talvez seja uma moderação mais contida. A incerteza política bota mais uma camada de complexidade aí. Entendido. Então, para a gente recapitular os pontos principais dessa análise que a gente explorou, o Canadá está numa encruzilhada. Por um lado, necessidades demográficas e econômicas fortes impedem o fechamento total das portas para imigrantes. Exato. Por outro, pressões sociais ligadas à crise de moradia, inflação, sobrecarga de serviços levaram a uma mudança no sentimento público e a respostas políticas mais restritivas. Perfeito. A era dos números recordes de imigração parece ter ficado para trás. O cenário atual e o futuro apontam para mais controle, mais seletividade e possivelmente metas de imigração mais baixas do que as que a gente viu recentemente. O ambiente político e social ficou indiscutivelmente menos acolhedor para novas chegadas em grande escala. E as consequências práticas são claras. Processos mais lentos, competição maior e vias que antes eram consideradas seguras, como a de estudante, agora enfrentam obstáculos bem maiores. Mais escrutínio, taxas de rejeição altas. A jornada do imigrante para o Canadá ficou mais desafiadora. É uma constatação dura, mas inescapável, que a fonte deixa bem clara. O planejamento, a qualificação, a resiliência. Tudo isso ficou ainda mais crucial para quem sonha em fazer do Canadá seu novo lar. E para fechar a nossa conversa, a fonte deixa a gente com uma reflexão final, quase um alerta, usando mais uma daquelas analogias que ajudam a gente a guardar a ideia, né? Sim, a análise termina ponderando sobre essa natureza meio instável, meio reativa da política de imigração canadense hoje. Ela compara essa imprevisibilidade com o famoso clima de algumas cidades canadenses, tipo Toronto ou Calgary. Pode estar um sol lindo agora. Sei bem como é. Mas é bom ter um casaco à mão, porque daqui a algumas horas pode começar a nevar ou cair uma tempestade. A política de imigração parece estar sujeita a essas mudanças repentinas de clima. É uma imagem poderosa e resume bem a incerteza. Então a provocação final que essa análise deixa pra gente pensar é: diante dessa volatilidade toda, dessa política de imigração que parece mudar de direção tão fácil quanto o tempo, que tipo de mentalidade, que estratégia é preciso ter para quem ainda considera o Canadá? A questão que fica no ar e que a fonte nos convida a refletir é justamente sobre como navegar essa estabilidade. Como é que se constrói planos de vida sólidos, carreira, família, finanças, quando eles dependem tanto de regras, de decisões políticas que podem mudar de uma hora para outra? Complicado. Muito. A sugestão implícita na análise é a necessidade de um planejamento assim meticuloso, pesquisa constante para se manter atualizado, uma dose extra de flexibilidade e, talvez o mais importante, ter um plano B, um plano C. Confiar cegamente que o caminho que funcionou para alguém no passado vai funcionar igual hoje ou amanhã, bom, isso virou uma aposta bem arriscada nesse novo cenário canadense.